Boa noite, senhores. ID tá aí no chat, podem ir conectando. Vou liberar o áudio no TeamViewer, quem estiver escutando com eco, mutem lá ou o Discord aí, pra poder ouvir bem. Ué, não era 10 horas? Não, velho, 8h30. 10 horas vocês provavelmente vão ter outra aula. Já tá liberado a reunião no TeamViewer? Já o ID tá aí no chat. Pois é, que eu não tô conseguindo conectar aqui. Não foi possível estabelecer uma conexão. Esquisito. Ixi, tu deve estar com algum problema de atualização do TeamViewer. Pera aí, mano, eu vou reiniciar aqui. Tá, alguém não conectou no TeamViewer ainda? Tá, senhores, vamos começar aqui para não atrasar muito também. Tá. Vou dar uma aula sobre CBET para vocês, alguns spots um pouco mais além daquele padrãozinho que a gente está acostumado, tá? Envolvem um pouco mais de pós-flop, um pouco mais de leitura de mãos, então vai ser bem interessante aí para vocês prestarem atenção e trocarem ideia e tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Vamos lá. Primeira mão, vala que eu abro de UTG. Toma um flat do hijack. E aí, senhores? CBET ou check? Qual é a ação de vocês nessa mão? Quero que todos participem, tá? Digitem aí no chat, desmutem aí o Discord e falem o que vocês fariam. Eu daria check nessa mão aí. Beleza.
E aí, Jonathan? Faria o quê, mano? Eu cansei de tomar taca com um par de vala na mão. Você é louco. Tô pensando. Acho que eu dava um bet. Uhum. Debitaria um terço desse pote aí. E aí, David? Faria o quê? Certo. Então, Sérgio, agora eu pergunto: é um board onde a gente tem muitas mãos que a gente consegue extrair valor ganhando? Não, né? É um board bem seco, rainbow. Os únicos draws que tem seriam valete 10, que a gente está bloqueando as valetes. Rei valete, que seria brock e uma over, a gente também está bloqueando. Então, no máximo aí seria um rei 10, que a gente não bloqueia nada aí, que seria brock e uma over. Porém, quando a gente se beta nesse board e toma um call, a gente não sabe se está tomando o call da dama, que a gente está perdendo, ou se a gente está tomando o call do 9, de um 10-10, de um ace high, que a gente está ganhando e acaba ficando perdido na mão, porque está Justo. jogando fora de posição e não sabe e não consegue colocar o vilão num range mais específico. Então, se é um board que não tem muitos draws, já tem uma scary card pra gente, e a gente só extrai valor talvez do 9, de um 10-10, visto que normalmente o 8-8 menos foldaria para o nosso C-bet, não faz muito sentido C-betar essa board, certo? Então, prefiro ir de check e controlar o pote. Das vezes que o vilão checkar behind, eu já posso imaginar que ele não tenha a dama, que normalmente a dama tenderia mais a betar. E aí sim, turn, dependendo de qual for, eu posso betar por valor aí, meu par de valetes. No caso aí, um turn abaixo do 10, por exemplo. Ok? Então eu vou de check. E o vilão beta. Eu resolvo dar o primeiro call para reavaliar a mão melhor no turn. E eis que o turn bate uma segunda dama. E aí eu pergunto, a gente extrai mais informações do vilão nesse board flop betando ou indo de check call e reavaliando a situação no turn? Eu acho que nesse momento é o momento de fazer um bet. Tá. Ou é porque as mãos que apostou no flop vai continuar apostando no turn. Uhum. E ele bet e nós call. Certo. Porque não tem lógica ele betar na flop. Assim, ó, se a gente já partiu da linha de check flop para reavaliar a situação, tentar controlar o pot, eu não vejo muito por que betar turn agora, sendo que o range de blefe do vilão quase sempre vai foldar pro nosso bet, certo? E quando a gente toma um call novamente do vilão, a gente fica perdido de novo na mão, sem saber se está tomando o call da dama por slow play ou de um 9 que a gente está extraindo valor. Então, eu prefiro novamente de check e reavaliar a situação, ver qual vai ser a ação do vilão. Controlar o pote. Blind 20 e 40. Não tem por que a gente inflacionar o pote, jogar um pote grande nesse nível de blind. Certo? Ah, se o vilão beta aí 70% do pote. Blind 20 e 40. Vou foldar, vou manter meu Tournament Life ok. Vou manter um stack bem saudável, de 70 blinds para cima. E vou esperar uma situação melhor para mim ganhar fichas. Não vou ficar me levelando comigo mesmo aqui. Entendem? Então, eu checo, vilão checa behind. River 6. E aí, Sérgio, agora bet ou check novamente? Boa pergunta. Continua na linha do check. Check call. Uhum. Eu acho que eu betaria pra extrair valor do 9 ainda. Certo. Tá, senhores. Agora vamos parar para pensar um pouquinho
qual foi a dinâmica da mão, certo? A gente checou flop, board com scary card, o vilão betou. A gente deu call. Turn dobra a dama. A gente check e o vilão check. Com essa dobra da dama, diminuem bastante os combos de damas que o vilão pode ter. Podem estar nos ganhando agora. Até porque ele não betou turn, que teoricamente ele deveria continuar betando para extrair valor de um par de valetes, como a gente tem, de um 10-10. Entendem? Então, como ele não betou turn, eu já não coloco ele tanto em range de damas. Porém, eu imagino que às vezes, vendo a dinâmica da mão, imaginando que ele não é um bom jogador, com o bet river, ele pode acabar rerolando um ace high, um 9, um 10-10, talvez. Então agora sim, river, tendo uma certeza maior da força da nossa mão comparado com o range do vilão, eu resolvo betar por valor. Certo? Porém, como eu estou mirando em um range bem específico de 10-10 e 9, visto que os ases muitas vezes vão foldar por ser early game e não quererem se levelar, eu não faço uma size muito baixa, até porque deixaria face up o meu range de valor. Eu faço uma size um pouco maior, uns 60% do pote. Entende? Já que o 10-10 e o 9 dificilmente foldam pela ação da mão. Certo? Toma o call e o vilão tem um 10 e 9 suited. Agora, e se a gente tivesse sebetado esse flop? Tomado o call, checado o turn e o vilão betado? Ficaria mais complicado ou mais fácil da gente jogar a mão? Provavelmente mais complicado. Não teria tanta informação. Exatamente. Então, percebem o quão bom é pegar esses segundos pares e ao invés de sair betando, a gente pegar e controlar mais o pote. A gente extrai muito mais informações, joga a nossa mão de uma forma muito mais segura e muitas vezes perde muito menos fichas quando a gente tem que foldar a nossa mão. Tenham sempre em mente o seguinte, early game, a gente precisa jogar potes pequenos e com valor. Nada de querer jogar potes muito grandes, com blefs, com draws, essas paradas. Draws fracos, essas paradas. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida nessa mão? Tem alguma pergunta para fazer? Vamos lá, senhores. Se tiverem dúvidas aí, é hora de perguntar agora. Não tem nenhuma dúvida não, é uma nova linha de pensamento, né? Concordo. Beleza, então. Vamos para o próximo exemplo. As 7 off, eu abro do button, tomo o call do Big Blind. Board vala 7-2 com flush draw. Check ou c-bet? C-bet. Certo. C-bet, vai extrair dos draws. Tá. Agora eu pergunto, naquele vala-vala, tinham só rei e as de scary cards pra gente no turn e no river, certo? E pro nosso as 7, quantas scary cards tem em turn e river? Várias, né? Todas as cartas de 8 pra cima tirando o as são scary cards pra gente. Então, como a gente não tem tanto valor para tentar levar essa mão pro showdown river, não é um board tão conectado que a gente se obrigue mais a controlar o pote por não ter uma FE muito boa, teoricamente só tem um flush draw aqui de draw, e 10 e 9 e 9 e 8 que são brocas. Ou seja, não é um board drawing, é um board bem seco até. E a gente está jogando contra o Big Blind, que é a posição onde defende o range mais largo da mesa.
Então, é uma situação onde eu prefiro muito mais o C-bet, já para matar a ação flop, puxar esse dead money, do que checar um valor de showdown fraco e tentar levar para o showdown e às vezes dando espaço para ser blefado. Até porque agora a gente está em posição também. Se a gente C-beta, toma um call, reavalia a situação no turn. O turn Horus conectou o board. Check. A gente vai conseguir ver todas as streets da mão por um valor bem barato, sem arriscar muito o nosso stack. Então, prefiro C-bet nesse board por esses motivos. Mesmo sendo um segundo par, mas é um segundo par que a gente precisa se proteger de turn river. Entendem? E por ser um board seco, que não tem muitos draws, eu não preciso fazer um size tão alto, eu faço um size um pouco menor. Em torno de 40%, 38% do pote. E o vilão fold, a gente puxa o dead money. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se a gente tem o as de ouros, eu acho que eu C-beto também pelos mesmos motivos, porém aí a gente tem um pouco mais de equidade também. Fica um pouco mais protegido, porque diminui um pouco os combos de flush draws que o vilão pode ter. E por mais que aumentem às vezes um pouco os combos de valor que ele possa ter, não é um board assim tão conectado, entende? Só tem o valete aqui que teoricamente a gente estaria perdendo. Então, de certa forma, ter o as de ouros na mão não muda tanta coisa assim nesse board, eu continuo com a mesma linha. Porém, com uma proteção um pouco maior, das vezes que bater um turn ouros, a gente está um pouco mais protegido. Entende? Mais alguma dúvida, senhores? Mais alguma pergunta? Beleza, então, vamos seguindo aqui. Próxima mão, 9-8 suited. Eu abro do começo da mesa. Tomo o call do Big Blind. Flop, dama, vala 6, rainbow. C-bet ou check? Eu daria o check. Tá, vamos lá, senhores, vamos participar da aula. Essa daí vai ser igual a pensamento da mão anterior. A gente não tem um valor. Então a gente já tem que se betar para tentar puxar o pote. Tá. Eu também levaria pela linha de CBTA pra tentar levar esse pote. E das vezes que ele paga, a gente ainda tem uma broca, né, de equidade. Assim, senhores. O Big Blind, no caso, é a posição onde vai defender o range mais largo da mesa, certo? Ao mesmo tempo também é a posição onde a maioria das vezes vai errar um pouco mais os flops por defender um range bem largo de mãos. E como não é um board tão conectado para o range de quem defende do Big Blind e muito mais para o range de quem é o agressor da mão, que no caso somos nós, tem muito mais combos de damas e valetes no nosso range do que no range do vilão, certo? E nós temos aí broca e backdoor de espadas. Ou seja, nós não estamos air completo na mão, nós temos um certo valor. Combinando range largo de defesa no Big Blind com a equidade que nós temos, com o board que encaixa mais no nosso range, eu prefiro C-betar esta board, visto que vão ter alguns turns bons para a gente continuar barrelando versus o Big Blind, do que checar. Certo? Turns espadas, 10, 7, são bons pra gente continuar barrelando. Às vezes, turn rei, turn as, fazer foldar um valete.
Então eu prefiro muito mais jogar de C-Bet esse board e já tentar puxar esse dead money por imaginar que deva ter uma boa FE esse board versus o Big Blind do que checar. Então, C-Bet um pouquinho maior por ser early game, o vilão tá bem dipado, puxa o pote, simplifica a mão. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Para quem falou que checava essa board, conseguiu entender essa linha de pensamento? Sim. Certo. E aí, facilita mais o C-Bet ou tu ainda prefere o check depois dessa análise? Eu acho que você betaria no pós-flop aí, no turn, se o cara pagasse, eu não sabia, tinha que reavaliar de novo o que fazer, né? Uhum. Por exemplo, aqui num turn rei de espadas, tu faria o quê? Rei de espadas continuaria o C-bet, que aí já tem valor pro flush também. Uhum. Aí a gente tem mais FE contra o valete e a gente tem um bom draw para realizar a equidade river, certo? Então, Wando, nesse caso, se fosse versus button versus small blind, principalmente versus small blind, eu acho que eu não sebetaria tanto, porque encaixa um pouco mais no range do small blind, que defende muitas broadways esse board. Entende? Talvez no button eu sebetasse um pouco mais, porque por ele estar em posição, ele defende um range um pouco maior do que o small blind, no caso. Então talvez contra o button fosse bom sebetar também, por esse motivo. Já contra o small, que defende um range um pouco mais curto, por estar fora de posição, o cara vai defender mais broadways, eu já não curto tanto sebetar. Entendeu? A FE já não é tão boa. Beleza? Próxima mão. As e rei. Tomo 2 calls. E aí, flop. C-bet ou check? Versus button e small. E é pra linha do check. Eu ia pro check também. Uhum. Tá. Exatamente. Mas não só damas e 10. Também tem rei valete, as e valete, valete 9 suited, valete 10, dama vala, rei dama. Ou seja, é um board onde acerta completamente o range de broadways, sejam draws, sejam mãos formadas com valor já, e que dificilmente o nosso C-bet vai passar já no flop. Provavelmente vai ser um board onde a gente vai precisar barrelar para passar. Entende? E versus dois vilões, blind 20 e 40, eu não curto muito ficar blefando, entendeu? Com uma equidade assim que não é tão grande, certo? A gente tem broca e duas overs, tem 10 outs. Então, a gente não tem assim tanta equidade também, certo? Então, eu opto muito mais pelo check aqui, reavalia a situação. Se alguém betar uma size alta, meio pote, mais do que isso, eu desligo meu as e rei, tranquilo, certo? Eu sei que provavelmente versus dois vilões eu já vou estar perdendo essa mão e não vou ter odds para dar esse call com a equidade que eu tenho para realizar, certo? Caso os dois vilões chequem, eu já consigo ter uma noção um pouco melhor do range dos dois, já consigo colocar os dois num range bem mais específico, certo? Então, check, vilão beta 190 e o small blind da call. A gente tem 10 outs, certo? 4 valetes, 3 reis, 3 ases. Ou seja, 20% de equidade para realizar nossa equidade turn, de pot odds para realizar nossa equidade turn. E a gente precisa de 19% para o nosso call ser matematicamente correto.
certo? Então, nessa situação, call por odds, certo? E aí, turn. Acertamos o valete, estamos nuts na mão. Check ou bet? Eu betaria pelo combo de draws e pelo que dá pra extrair também da dama que acertou. Também tem as brocas. Eu dou check. Tá. Porque daí se o botão ele aposta, o small é capaz que paga. Se nós aposta, acho que ele não vai pagar. Tá. Agora eu pergunto assim, ao mesmo tempo que esse valete deixou a gente nuts, ele melhorou ou piorou o range dos vilões? No caso de ele acertou o range dos vilões, tem mais combos de valor e de draws aqui, ou o valete assusta o range dos dois? Acho que acertou mais, né? Certo. O range dos vilões, teoricamente, deve ter melhorado com esse valete, porque acerta mais combos de Broadways, que agora são valor e draws, certo? No caso, um rei vala é par e duas pontas, rei dama é top pair e duas pontas, rei 10 é par e duas pontas, certo? Valete e dama dois pares, 10 e vala dois pares. Ou seja, todas as Broadways possíveis na mão dos vilões acertaram algum valor ou são algum draw aqui. O problema de a gente checar esse turn é que muitas vezes, quando o vilão tiver um rei dama, um rei vala, ele não vai betar turn. Ele vai checar behind para free rolar a equidade dele e controlar o pote por ser early game. Então, por que a gente vai checar turn, dar free card para os vilões e deixar de construir um pote para a gente dobrar o nosso stack nessa mão? Certo? Visto que o nosso bet turn não tem muita FE nesse board versus os dois. Entendem? Então, pode falar. Então, prefiro sair de lead turn, por imaginar que a nossa FE seja baixa e ter muitas mãos para extrair valor, sejam draws ou mãos formadas com valor. Certo? O que é, Jonathan? Eles acertaram alguma coisa, eles não vão largar. Exatamente. Só que quando a gente checa, muitas vezes o vilão checa behind e o pote fica pequeno. Ou bate um Horus River, bate um As River, um Rei River, e aí assusta tanto o nosso range quanto o range dos vilões. Fica um pouco mais complicado de a gente extrair valor. Então, bet turn, a gente toma 2 calls, river 6, chove. Ok. E aí? E se a gente checa turn, o dama 8 vai betar? Vai mais betar ou mais dar check behind? Check. Exato. E aí o pote não ficaria grande o suficiente para a gente colocar todas as nossas fichas no pano e dobrar o nosso stack. Certo? E se a gente sebeta esse board e o vilão resolve dar raise com esse dama 8 para proteger a equidade dele, por ser um top pair fraco? A gente teria que foldar o nosso as e rei. Certo? Então, de novo, percebem o quão importante é, às vezes, muito mais checar alguns boards do que querer betar, se betar por blefe, por semi-blefe. Além de muitas vezes a gente extrair muito mais informações dos vilões, a gente consegue realizar nossa equidade de uma forma mais barata. Ou escapar de alguns spots sem perder muitas fichas. Certo? Alguma dúvida nesse spot do As e Rei? Alguma pergunta? Se ele no turn batesse outra carta que não fosse a sequência, que não fizesse jogo pra gente ali, qual seria a sua ação? Check fold.
A menos que o vilão fizesse um size baixo e que me desse as odds que eu preciso para dar o call com meus 10 outs aí. Entende? Como foi no flop, certo? Entende? Ah, se bate um 5 de ouro turn. Eu vou dar muito mais check fold já, porque alguns outs meus eu já não vou poder mais contar. Porque aí eles são outs em ouros que vão formar provavelmente uma mão melhor para os vilões. Certo? Então aí eu vou sempre dar check fold. Porém aí eu perdi só 190 fichas. Eu não perdi aí uma parte grande do meu stack para tentar realizar minha equidade, entendeu? Beleza? Se bate o asa ou rei turn, aí eu vou dar bet fold. Aí eu vou dar a raise para extrair das damas, dos draws. Mas se alguém me voltar, eu vou foldar. Entendeu? Beleza. Mais alguma pergunta? Conseguiram entender bem essa explicação aqui, pessoal? Sim. Bem importante. Envolve bastante pós-flop aqui nesse caso. Beleza, então. Próxima mão, rei e dama. A gente abre o hijack. Toma 2 calls. E aí, se é bet ou check? Eu iria de check. Certo. Tá. A gente está contra 2 vilões. Não tem muita equidade. Não bloqueia nada de draws. Então, não tem por que ser betar, visto que é um board que encaixa muito mais no range de call dos vilões do que no nosso de open raise. Ou seja, a nossa FE é muito baixa para ser betar essa board. Então, check, provavelmente check fold. Vilão checou, turn rei. E aí, check ou bet? Boa pergunta, mas eu acho que eu faria check. O que é, Jonas? Eu acho que aí é um bet. Vai extrair das mãos que estão perdendo. Dos draw, do flush draw. Vão falhar no river. Um bet. Tá. Um bet baixo ou um bet alto? 50% e 60% cobrado esses draws. Bet alto, né? Eles vão pagar. Tá. Turn, a gente acerta a equidade. É um board que tem bastante draws. Tem os ases de copas, rei de copas, que são par e flush draw, damas de copas, que são flush draw e broca. Ou seja, tem muitos outs muitos draws pra gente extrair valor. E que dificilmente foldam para esse nosso bet turn. Então não tem por que a gente fazer um size baixo nesse turn. Então, eu beto aí 70% do pote, 75% mais ou menos. Por imaginar que os draws dificilmente vão foldar nesse turn. Vão sempre dar esse primeiro call. Os draws de flush. E tirando ainda alguns reis que podem ter no range do vilão, rei 10, por exemplo, que vão sempre dar esse call de qualquer forma. Então, bet mais alto. Ah, e se o vilão te volta a raise? Aí eu vou pesquisar quem é o vilão, vou ver se ele é um bom jogador ou se ele é um donkey agressivo. Dependendo de qual tipo de jogador ele for, eu vou dar fold ou vou dar um call e reavaliar a situação no river. Mas muito mais fold do que call. Ok? River 8. Check ou bet?
bet. Os draw que falhou. Tá. Bet River. Para extrair de algum range de valor que talvez o vilão ainda possa ter. Porém, um bet baixo. Agora sim, a gente não precisa betar uma size alta, porque são poucos os combos de mãos de valor que o vilão pode ter para dar call no nosso bet. E os draws vão foldar, os missed draws vão foldar independente do size que a gente faça. Então a gente está mirando muito mais aqui em reis piores e talvez num valete 10, num dama valete que não betou flop para controlar o pote. Então, betzinho um pouco mais baixo. 45, 50% do pote estaria ok. Acho que eu betei até um pouco mais aqui. Talvez o vilão deveria ser meio calling station. Foldou, mas a gente extraiu um bom valor da mão e não correu muitos riscos. Então, fechamos um pote bom aí. Alguma dúvida, alguma pergunta, senhores? Ok. Bom, então. Seguindo, então. Abrimos um rei vala do hijack. Tomamos 2 calls. E o small blind já está em all-in automático. Ou seja, esse pote de 1.500 é contra o button e contra o big. O único pote contra o small blind é esse pote menor de 560. Ou seja, a gente já tem um side pot contra os dois vilões que a gente está enfrentando. E aí, c-bet ou check nesse board? Tá. Por que check? Quero saber a linha de pensamento de vocês. Tá contra 2. E acerta mais o range deles. Os fala 10, 10. Acho que tem. Os flush draw. Tá. Assim, ô Vando, só tem 2 vilões na mão, tá? O Small Blind já tá morto, a gente desconsidera ele, tá? A gente não precisa nem se preocupar com o range dele. Tá. Tá, tu me falou que é um board que acerta bastante o range de calls. De call dos vilões, tá? Mas qual o range de call dos vilões que acerta esse board? Sendo que não tem draws de sequência, é um board dobrado e só tem um flush draw que a gente ainda tá bloqueando um pouco os combos de flush draws, tendo o rei de ouro na nossa mão. Imagine o range todo de flat do button e do big blind. É um board onde acerta a maior parte do range de call deles pré-flop? Ou é um board onde erra a maior parte do range de call deles pré-flop? E aí, Jonathan? Eu acho que na verdade acertaria só 2 combos, né? O dama 10 e vala 10. Eu acho que o Ás 10 voltaria. E o Rei 10 também talvez voltaria no pré-flop, né? Mas eu acho que se a gente dá um bet aí, é perigoso ele volta, porque não acerta o nosso range. Eu tô jogando muito assim, de check nesse flop aí, porque tem vilão que tá voltando. Tá. Mas então assim, ó, se a gente tá colocando os vilões em um range que a maior parte dele errou esse board, sendo que rei 10 a gente está bloqueando, tendo um rei, bloqueando uma parte dos combos, valete 10 também, então sobraria talvez um dama 10 e um ase 10, que não foldaria, certo? E talvez alguns pockets baixos aí de
9-9 até 5-5. Porém, comparado com todo o range dos vilões, é uma porcentagem pequena do range deles que não vai foldar para o nosso primeiro bet. E pensando que a gente tem duas overs, backdoor de flush, sendo que tem alguns turns que vão ser bons para a gente, por que não se betar? Sendo que a nossa FE tende a ser muito boa nesse board, certo? E puxar esse side pot aqui contra o button e contra o big. Entende? Então, prefiro muito mais o C-bet aqui. Os dois vilões foldam. A gente puxa o side pot aqui, que é bem importante para o nosso stack, que já estava ficando curto. Ah, mas tu perdeu contra Small Blind, deu um showdown de blefe. Não tem problema. Na próxima mão que eu C-betar por valor, esses dois vilões vão dobrar o meu stack. Por acharem que normalmente eu sempre vou C-betar por blefe essa board. Certo? E assim eu faço a manutenção do meu stack, evito de ficar curto no torneio, puxo um pote que é bem importante para mim. E já crio um certo level contra os dois, para das vezes que eu tiver realmente uma mão de valor, eu conseguir extrair fichas deles com uma facilidade um pouco maior. Entende? Alguma pergunta, alguma dúvida? Conseguiram entender bem? Beleza, então. Vamos seguindo aqui. Próxima mão 9-9. Eu abro do cutoff. Tomo o call do Big Blind. Flop As, Rei 2 com flush draw. C-bet ou check? Para proteger o nosso par de 9. Tá. Certo. Para quem C-beta, qual o size que vocês fariam? Digitem aí no chat. Ok. É uma situação parecida com aquele As 7, onde a gente não tem um valor de showdown tão bom assim, para tentar levar a mão até o river, certo? É um board que encaixa mais no nosso range como agressor, e a gente está jogando contra o Big Blind, que tem um range de defesa muito largo. Então, C-bet aqui sempre, já para puxar esse dead money e matar a ação, evitar de ser blefado ou de o vilão acertar algum valor que ele não vá foldar mais para nossos bets. Porém, o size não precisa ser alto. Pode ser realmente isso aí, ó, 33, 35% do pote. A FE por si só nesse board já é boa o suficiente para a gente não precisar betar um size muito alto versus o Big Blind. Então, puxamos o pote bem simples, sem correr nenhum risco. Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida, senhores? Um rei nessa mão, a linha seria a mesma? Então, Vando, com o rei, aí é um pouco diferente. Aí entra mais naquela situação do vala-vala. Aí a gente pode checar para controlar o pote, porque aí sim a gente tem um bom valor de showdown. É uma mão onde quase não tem mais scary cards pra gente. Entende? Então, Charada, depende, cara.
Esse particularmente, board As-Rei, é um board onde eu costumo barrelar as 3 versus a Big Blind, certo? A menos que eu já esteja num level muito grande com o vilão, que ele seja muito calling station, certo? Mas é um board onde eu prefiro barrelar as 3 do que desligar a mão no turn, caso tome algum call, porque por ele ter dado só call pré-flop, eu imagino que não tem um range tão forte na mão dele. Algumas vezes vão ter mais combos de rei 8, rei 9 e uns flush draws, entende? Às vezes um dama vala, dama 10 que ele tá dando call, que ele não vai foldar pro primeiro c-bet, certo? E algumas vezes, por ser uma reta final, dependendo do tamanho do pote que a gente conseguir construir até o river, a gente consegue formar uma FE boa o suficiente para ele foldar o rei dele, para ele foldar talvez um as fraco contra nós, certo? Por mais que a nossa posição não favoreça muito, porque é uma posição onde a gente vai abrir um range mais largo de mãos, mas ao mesmo tempo o range que o Big Blind defende é um range mais largo ainda. Entendeu? Então é uma situação onde eu prefiro mais barrelar as 3 do que só dar um c-bet e desligar a mão, entendeu? Beleza? Alguma dúvida, senhores? Alguma pergunta? Beleza, então. Vamos seguindo, então. As 9 suited. Abrimos o cutoff. Big Blind bem short da call. E aí, senhores? C-bet ou check? Ok. E aí, Jonathan? Faria o que nessa mão, velho? Eu acho que eu daria check. Check pra ver o que ele faria, pra ver que mão que ele tem. Dependendo do size, dá pra. Mas ele tem pouca ficha. Aí é o gringo, é o regular. Eu daria check. Check. Tá. E aí, da Costa, faria o que vendo essa mão, velho? Tá. Não, senhores, defesa do Big Blind, o vilão quando tá com esse stack, principalmente um regular, vai dar muito esse tipo de call aqui pra acertar qualquer equidade, qualquer valor pra atolar o stack dele, certo? Das vezes que ele não tem uma boa mão pra chovar pré-flop já. Então, imaginando que qualquer draw, qualquer valor que ele tenha, ele vai chovar se a gente se betar, não faz muito sentido a gente querer betar essa board, já que a FE é muito baixa contra ele. Então, prefiro muito mais checar, jogar em posição, às vezes até acertar algum valor aí no turn, para daí sim jogar a mão de uma forma mais segura, do que se betar com FE muito baixa, um board que acerta muito mais o range de call do Big Blind. Ok. E nossa imagem também, né? Se a gente beta e o cara vai ao bem, a gente tem que foldar. Na real, que se a gente se beta esse flop e ele chova, a gente tá comitado, a gente não pode mais foldar contra o stack dele, entende? Porque a gente ainda, querendo ou não, tem 2 overs e backdoor. Então aí são pelo menos 6 outs turn, são 12%, certo? Colocando um range aqui de draws, mãos de valor,
e coisas do tipo, acho que a gente tem equidade para dar esse call se ele chovar, entende? Porém, não é um spot onde eu queira atolar contra ele essas 1.800 fichas aqui, entendeu? Eu acho bem desnecessário. Tá. E aí, turn, senhores. Flush draw e 2 overs. 4 dobrado. Tá. Tá, agora eu te pergunto, Vando, por que chovar ele se a gente sabe que quando ele foldar, ele sempre vai foldar mãos que a gente já estava ganhando com Ace High? Quando ele der call, a gente sempre vai estar perdendo, ou quase sempre vai estar perdendo pro range dele. Certo? Parando para pensar por esse lado, não faz muito sentido chovar ou betar esse turn, correto? Se a gente só tomar call perdendo e só faz foldar mãos que a gente já tá ganhando. Meio que Certo, melhorou certo. esse 4 aí. O 4 melhorou pra gente betar. Não melhorou nada, só um flush. O cara pode explorar a nossa. Se ele chova, vai ser ruim. Acho que é cheque mesmo. Certo. Por mais que a gente tenha algum draw, tenha uma certa equidade, quando a gente betar, como eu falei, ele só vai foldar mãos que a gente já tá ganhando. Certo? Por mais que a gente tenha uma boa equidade, tenha um bom draw, se eles chovam 3, chovam 7, a gente ainda tá perdendo a nossa mão. Essa mão a gente ainda tem que irritar alguma equidade river para puxar o pote. Então, mesmo com um draw contra esse stack, eu não curto ser nessa board. Certo? Ah, se ele tem um stack maior e jogou de check flop, check turn. Aí eu posso acabar betando esse turn por semi-bluff, por imaginar que eu ainda extraio de algum flush draw, certo? Talvez de alguma broca, algo assim que ele resolva dar o call. Mas aqui, pelo stack dele tá muito apertado, eu não curto betar esse turn. Certo? Eu acho que ele não tem espaço para dar call com esse tipo de mão e ele vai muito mais chovar a gente. Okay. River 9, ele check. Agora sim eu vou betar por valor. Poderia betar uma size baixa até, para extrair o valor dele. De qualquer coisa aqui que ele possa ter e resolva rolar. Tá. Acaba foldando, mas a gente controlou o pote contra um stack curto, evitou de atolar contra ele, de dobrar um regular, que poderia vir incomodar a gente depois, caso acontecesse isso. Certo? Evitou de ser explorado algumas vezes aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Tá, vamos seguindo então. Próxima mão. Abrimos um rei vala, call do button, call do big blind. E aí, cebet ou check nesse flop aqui? Bet extrair. Tá, bet para extrair do que, Jonathan? A gente já tem rei, já tá bloqueando os reis da mão deles. Já tem uma blocker do rei. Tem 2 reis na mesa. Eu acho que tem. Isso não tem muito combo de valor aí. É boa pergunta. Extrair do que aí?
de algum par baixo, de um vala 10, um dama 10. Dama rei, fodeu. Tá. Agora, se tu beta esse flop, tu sabe se tu tá tomando call de um rei pior, ou se tu tá tomando call de um rei dama, ou de um as. Um bet aí com kicker de valete é ruim. E assim, ó, e assim, ó, não é nem tanto pelo kicker, e sim porque é um board bem seco, onde só tem um flush draw. A gente tem um bom valor de showdown na nossa mão, porque não tem scary cards pra gente turn river. Porém, ao mesmo tempo, pode ainda ter algum combo de as na mão dos vilões aqui que a gente tá perdendo. Flush, né? Flush draw. Mas se a gente beta, a gente só extrai valor ganhando, talvez, do flush draw. Entende? E aí, de novo, se a gente toma call, fica naquela situação. Eu tô tomando call do as ou do flush draw? Ou de um rei dama? Entendeu? E tu tá fora de posição contra o button. Entendeu? Eles têm que pegar desses bet aí, hein? Então, eu prefiro, de novo, checar esse flop, controlar o pot contra os dois, entendeu? E avaliar a situação melhor no turn, entendeu? Já que eu tenho valor de showdown, não tem muitas scary cards pra gente turn river. Ok? Turn 2, vilão sai liderando. Só call. Mantém o range dele lá, o range de blefe dele, ou de semi-blefe, entendeu? Não inflaciona o pot, porque a gente tem que reavaliar a situação ainda no river, certo? Se a gente voltar a raise aqui, tem 2 flush draws, vou voltar a raise para extrair valor. Mas num board dobrado, se o vilão pensar um pouquinho no jogo, ele não vai te dar call com os flush draws. Porque às vezes ele já pode estar drawing dead na mão. Ou os draws dele podem ser muito mais reverses, no caso de completarem o full pra gente ou pro button ali. Ok. Então eu dou só call aqui, mantenho o range de blefe do vilão na mão e mantenho o pot pequeno, não inflaciona o pot. Ok. E aí, river 7. Ele lidera meio pot novamente. O turn, esse river aí não assusta nós, né? Só call, então. Certo. Os combos de ases são poucos que vão ter no range do vilão, por já terem 2 ases na mesa. O range do vilão tá bem polarizado entre valor e blefe. Muito mais blefe do que valor. E a gente tem um bom valor de showdown. Teoricamente, a gente está perdendo só para rei dama. Certo? Visto que os ases bons trebetariam pré-flop ou squeezariam. Certo? Assim como alguns ases ruins por blefe. Certo? E a dobra do as flop ajuda a gente a ter mais valor ainda no rei. Então, call. A gente extraiu um bom valor de um segundo par mais fraco do que o nosso. Não colocou o nosso torneio em risco, porque por mais que acontecesse de às vezes a gente perder esse spot, a gente ainda teria 17 blinds para trás. Certo? Se a gente tivesse voltado postado nesse é capaz dele ter foldado esse 9 aí, esse kicker 9. A gente não teria extraído, no caso. Às vezes não teria extraído ou não teria extraído tanto. Entende? Porque se a gente ser beta, ele daria o primeiro call, mas checaria turn, a gente checaria behind. Aí às vezes ele checaria river e a gente talvez betaria, mas betaria baixo. Entende? Percebem que nas situações que a gente checou com o valor de showdown em um board onde não era tão confortável pra gente, a gente acabou tendo muito mais valor do que se tivesse ser betado.
e conseguiu jogar as mãos de uma forma mais tranquila, mais segura, com informações melhores dos vilões? Certo? Alguém ficou com dúvida nesse spot do Rei Valete aqui? No caso, então, quando a gente tem um valor, então, a gente só joga conservador, né? Porque tem valor de showdown, né? Isso, se a gente tem um valor de showdown bom, no caso aqui o Rei Valete, naquele outro spot o Vala Vala com o spot com flop de Dama High, aí sim a gente joga de check para controlar o pote. Mas naquele caso do Asi 7, do 9-9, que a gente tem valor de showdown, mas é uma mão vulnerável, porque tem muitas scary cards turn river, aí é um pouco melhor você betar. Tem muitos draws, a gente betar mais, então, né? Exato. Próxima mão, Asi 5 suited, obra do Kotoff. Tomo 2 calls. E aí, você bet ou check? Ok. Board Rainbow, board bem seco. Vilões com ranges teoricamente fracos, pelo fato de terem dado só call. A gente tem Backdoor, Broca, Rima Over. Tem uma boa equidade ainda para realizar Turn River. Um board onde tem uma boa FE, por ser um board Dama High, não tem draws praticamente, ou muito poucos draws. Então, você bet, size não precisa ser muito alto. Dois vilões, a gente puxa o pote tranquilo. Sem segredo, né, pessoal? Potezinho bem simples, bem básico. Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? Uhum. Normalmente esse tipo de board vai ser o board mais tranquilo de ser betado. Tá? Pela FS é muito boa, dificilmente alguém vai ficar fletando algo aqui, porque não tem muitos draws, certo? Então é um board onde a galera tende a jogar um pouco mais honesto, assim, digamos que o range de blefe eles teriam que foldar sempre para o c-bet e te dariam um call mais com a dama mesmo, ou algum pocket aí que o cara resolva dar o primeiro call, entende? Mas normalmente é um board onde a FE é muito boa c-betando. Flop clássico de C-bet. Um top pair e duas baixas. Rainbow. Exato. Bem simples. Torneio também. Eles não vão querer se mover muito. Uhum. Exatamente. Próxima mão, abrimos um As e Dama de UTG. Call do Big Blind. E aí, c-bet ou check? C-bet. C-bet pra extrair. Nós tá curto também. Tá. Aí eu te pergunto, se você tá jogando contra um regular, você c-beta também? Ou você c-beta só contra o regular e checa contra o donkey? Vai sempre de c-bet aqui? Na verdade, a gente tem valor de showdown, né? A gente tá ganhando. Então, quando a gente tá ganhando a mão, a gente tende a dar mais
Cebet, ou deixar ele. A gente poderia tentar deixar ele blefar também. Mas acho que o Cebet é melhor. Tá. Assim, ó. A gente tem top pair, top kicker, tá com uma equidade muito boa na mão. A gente já abriu de TG, o nosso range já é bem forte. Porém, é um board que não tem muitos draws, nada praticamente pior para extrair, a não ser um flush draw. Certo? As damas a gente está bloqueando, os 6 a gente está perdendo. A gente só extrai talvez de um flush draw. E faz foldar todo o restante do range do Big Blind, que não acertou nada. Ou seja, versus um vilão Donkey que não pensa muito no jogo, é um spot onde eu prefiro muito mais checar, porque contra ele, eu não vou. Meu range não vai ficar face up, porque ele não consegue pensar nesse tipo de situação que eu não vou cebetar um board tão seco, porque eu tenho valor de showdown. Entende? Ele vai olhar as cartas dele e simplesmente vai jogar pelo valor que ele tem. Se ele não tem nada, ele vai foldar pro meu cebet. Quando eu checo, se ele acertar algum valor, aí sim ele pode me dar algum call, me dar uma ação melhor, ou resolver blefar essa board, se ele for um jogador agressivo. Entende? Contra um regular, um vilão que pensa um pouco mais no jogo, aí sim eu concordo em cebetar para não deixar o nosso range face-up de valor. Entende? Porque um regular vai poder floatar a gente, vai fazer jogadas um pouco além do que normalmente o field faz. Entendeu? Então eu prefiro a linha do check versus um donk e o cebet versus um jogador que pensa um pouco mais, um regular. Entendeu? Check mais para deixar o cara acertar algum valor e me dar uma ação maior, para mim extrair um pouco mais de valor da mão dele. Ok? Se tivéssemos um as e rei, depende, cara. Com o as ou o rei de ouros, eu checaria talvez também. Aí para tentar levar para um showdown, entendeu? Para ver se o vilão blefa alguma coisa. Ok? Sem o as e o rei de ouros, eu tenderia talvez a betar já para, por ser um board que eu vou ter muita FE, já para puxar esse dead money mesmo. Mas com valor eu acho meio desnecessário. Acho que a gente deixa de extrair muito valor a longo prazo quando você beta essa board versus um donkey. Entendeu? Turn 5 de espadas, aí sim eu vou betar. Agora tem um pouco mais de draws, tem um 8 e 7, 3 e 4 e 3, flush draw em espadas, tem um 5. Entendeu? Tem alguns combos de mãos a mais no range do Big Blind que vão me dar ação, que vão me dar esse call turn agora. Então agora é só beto. Entendeu? Toma o call, river 8, bet de novo. Betzinho um pouco mais baixo para talvez continuar extraindo de um 5, talvez de um 8 que ele tenha acertado, ou de um ace high que ele resolva dar call. Toma o call e ele tem 9 e 8. Agora eu pergunto, se eu tivesse cebetado esse board, eu teria extraído tanto valor da mão dele ou não? Não. O cara pagou. O cara é donk. Então, versus Donkey eu prefiro muito mais essa linha. Versus regular eu prefiro mais cebetar. Seria dado um hold mesmo no flop. Uhum. Entendeu? Então, de novo, meu check induziu o vilão a errar na mão e fez com que eu extraísse um pouco mais de fichas do que eu extrairia sabetando. Esse size nesse river ficou convidativo pra call, né? Exatamente. Qualquer valor que um Donkey tem, ele não vai conseguir foldar estando deep para esse size baixo, entende? Rapaz, que disparado. Entendeu?
E a mesma coisa vocês, quando estiverem jogando contra algum regular, fiquem atentos a esses bets baixos, river, turn, entende? Muitas vezes tende a ser muito mais um bet de valor para tentar extrair do range mais fraco de vocês. Tá? Respeitem muito mais esse tipo de bet do que um bet mais alto. Tá? Próxima mão, eu abro um as e dama, tomo o call do Big Blind. Board 5, 4 e 2 com flush draw em paus. Check ou c-bet? Check. Esse daí também é um regular, né? Esse. Ele é card home. Eu acho que ele vai floatar se a gente der, porque não acertou nada. Se ele é um jogador que pensa, ele vai voltar a nós. Certo. E se a gente beta e ele volta, a gente vai ter que foldar o nosso as e dama. Certo? Muitas vezes, por ele ser um regular, a gente vai estar foldando na melhor mão. Então, não faz muito sentido se betar. Visto que às vezes a gente toma check raise, às vezes a gente toma call. E poucas vezes a gente faz o vilão foldar alguma coisa. E quando ele folda, são mãos que a gente já está ganhando. Então, não tem sentido nenhum se betar esse tipo de board. Versus o Big Blind, que isso é um board que acerta muito mais o range dele e dá mais espaço para ele blefar a gente. Então, check. Ah, o turn 9. E aí, você bet ou check? Se ele sair apostando. Só fold, né? Easy fold. Depende, cara. Versus um regular, eu não foldo tão fácil, cara. Provavelmente contra ele eu daria call turn e dependendo do river call novamente. Entende? A menos que fosse um river tipo 3, 6, 7, 8, paus. Tirando esses rivers, o restante eu daria call. Entende? Porque um regular vai tentar blefar bastante esse tipo de board também. Entendeu? Só que ao mesmo tempo um turn 9 não faz foldar um 5, um 4, um pocket baixo, um flush draw, um 3. Entendeu? Não tem FE contra esse range. E ele vai muito mais de check call. Então não tem por que eu betar esse 9. River 3 sim, eu daria call, charado. Falei errado. Acho que River 6, 7, 8 eu foldaria mais. Entendeu? E assim, também depende, porque River 3 contra um regular polarizando, betendo um size alto perto do pote, eu não me sentiria tão confortável de dar um call com as, entende? Sabendo que ele sabe que tem as no meu range, entendeu? E ele tá ficando bem polarizado entre valor e blefe, saca? Exato. Acho que se eu sei as informações que ele tem de mim e o jogo que ele tem, a qualidade que ele tem, talvez até no River 3 eu tenderia mais a foldar pro size dele do que dar call. Entendeu? Sendo contra um regular, é claro. Contra um vilão Donk, a história é diferente. Aí eu foldo bem menos. Entendeu? Mas o vilão específico aqui é Card Room, é um jogador bom que pensa bastante no jogo também. Então, acho que eu tenderia a respeitar muito mais o bet dele. Ok. Então, River 7, a mesma linha, não faz sentido betar. A gente não faz foldar nada que a gente tá perdendo, só tomar call perdendo aqui nesse caso. Então, check. Ah, ele tem Ás e 10, a gente podia extrair valor. Mas se a gente ser beta, ele não vai dar só call com esse Ás e 10, tendo broca, backdoor e duas overs. Ele vai de check raise.
E aí, a gente teria ou não que foldar a melhor mão nesse caso? Entendem? Cumprimento, na verdade, por te conhecer. Por isso que ele não betou. Mas se Uhum. for ele com certeza betaria, porque não acertou esse flop, esse turn, não acertou nada o nosso range de open ali. Sim. Mas É, o vilão Donkey tenderia a betar mais por esse motivo. Só que ao mesmo tempo, quando ele tem o Ace High, ele não tende a betar tanto também, porque na cabeça dele, ele tem valor de showdown também para tentar levar a mão até o river, entende? Tirando alguns caras mais agressivos, entende? Que resolvem blefar e, tipo, o cara não para analisar a mão nem nada, o cara só quer betar, entende? Mas contra o regular que pensa um pouco mais no jogo, é uma linha bem mais segura também, se jogar assim. Ok. Uma pergunta, alguma dúvida, senhores? todos esses estão em deep, nivelando também. É, mas é o motivo também, né? A gente tá bem deep, precisa ficar. Às vezes a gente tá se levelando consigo mesmo, entende? O cara tá lá jogando o feijão com arroz dele, fazendo o básico, valor e betando os boards lá, e a gente tá se levelando, quebrando a cabeça com a gente mesmo pra tentar colocar o vilão em algum range de blefe que é bem pouco, entende? Não tem necessidade, ele tá com 40 blights, tá com 60. É só o básico mesmo, né? Exato. Tem Não que quer dizer que, às vezes, quando a gente tá bem deep, a gente não vai ser mais criativo, inventar alguma coisa. Mas contra um vilão que a gente sabe que a gente tem vantagem no raciocínio, no pós-flop, entendeu? Que a gente sabe o range onde o vilão tá, sabe? Com informações. Certo. Abrimos a dama vala do TG1. Tomamos call do small blind. E aí, você bet ou check? check. Ok. Check, né? Bom valor de showdown. Uma scary card no board. Não tem muito do que extrair de mãos piores. E ainda por cima o vilão tá short stack. Então, check. Reavalia a situação no turn. Ah, turn ele checou. Mas o 6 muda alguma coisa? Aumenta os draws? Melhora alguma coisa no range do vilão? Nada, né? Nem sequer abre um flush draw aqui. Então, eu preferi de check novamente para até dar espaço dele querer blefar alguma coisa, inventar alguma coisa, ou acertar algum valor que a gente possa extrair algo no river. Induzir ao erro, né? Exato, induzir o vilão ao erro. Até porque ele tá meio short stack, então, a menos que ele tenha realmente acertado algum valor ou algo assim, ele não vai dar ação pra gente. Não é um stack onde ele vai rolar um ace high, por exemplo. Então, dá espaço pro vilão errar também, ou acertar algum valorzinho. Ah, River 9. Agora a gente tem que betar a última street da mão. O vilão não demonstrou nenhuma força. Rei praticamente não existe no range dele. Então vamos betar, ver se ele acertou um 9. Ele resolve rolar, algo assim. Ou um pocket baixo que poderia dar call. Resolvi betar River. Poderia ser um betzinho bem pequeno, mas preferi fazer um pouco maior para não deixar face up o meu range de valor. E para ficar mais polarizado entre valor e blefe, até porque eu não mostrei valor nenhum em nenhuma street até agora. E acho que contra um cara que pensa um pouco no jogo, talvez funcione um pouco melhor. Ou até mesmo contra um Donkey, aí funciona um pouco melhor essa size do que uma size mais de valor, uma size baixa.
Entende? Beleza? Ali você quis, na verdade, cobrar das outras street, né? Não tanto isso, mas eu acho que assim, ó, quando eu beto 5K, 6K, fica muito mais cara de valor o meu bet do que quando eu faço uma size um pouquinho maior, entende? E só que a diferença é que quando eu faço esse size um pouquinho maior, o range de valor dele também vai dar call. Entendeu? Se ele acertou 9 e se ele tem um pocket baixo, ele vai dar call nesses 8.300 também. Às vezes com uma frequência maior, por representar mais blefe esse size do que um size menor, entendeu? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta, senhores? Beleza. Vamos para a última mão. Abrimos um Asa 7 do cutoff. Call do Big Blind. E aí, esse é bet ou check? Beleza. O duro da CBET é que você já vai perdendo também, né? A gente não tem um bom valor de showdown para levar a mão até o river. Jogando contra o Big Blind, que defende um range mais largo da mesa. É um board onde encaixa mais no nosso range como agressor do que no range de call do vilão. Então, C-bet, já puxa o pote, matação. Ok. Bet muito mais por blefe, blefando o nosso set aqui, do que por valor mesmo. Apresentar o rei, na verdade, né? Exato. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta em algum spot, pessoal? Podem fazer as perguntas aí. Ninguém ficou com dúvida. É várias linhas, agora tem que aplicar pra encaixar o jogo, né, Marshall? Exato. É umas linhas diferentes que às vezes vocês não tinham visto ou não tinham parado para pensar nisso antes, mas que ajudam bastante vocês a fazerem uma leitura melhor das mãos, jogar de forma mais controlada, evitar de perder muita ficha em early game. É questão de adaptar isso no jogo de vocês agora para ser mais lucrativo ainda. Uhum. Exato. Beleza. Então, Sérgio, ficou mais fácil distinguir spots de C-bet e alguns spots de pós-flop, coisas assim? Conseguiram pegar bem as linhas de raciocínio da aula, das mãos aqui que eu passei? Beleza, então. Então é isso, senhores. Espero que tenham curtido a aula aí, espero que tenha ajudado a melhorar o jogo de vocês. Coloquem esse conteúdo em prática a partir de hoje, tá? Quem tiver dúvidas aí sobre esse tipo de esportes aí, me mandem durante a semana aí, sempre que eu tiver um tempinho eu vou dar uma olhada, tá? GL aí pra todo mundo, abraço, até a próxima.